vamos abrir a escritura em Marcos 4, do verso 35 ao verso 41. Marcos 4, do 35 ao 41. A palavra de Deus nos diz: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te e emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Senhor Deus, pedimos nessa noite que fales conosco por meio da tua palavra, que teu evangelho seja pregado com fidelidade, profundidade, simplicidade, objetividade. Que os nossos ouvidos captem a mensagem, que o nosso coração abrace-a e que as nossas almas se comprometam com o que será dito, com o que será exposto, com o que será aplicado. Que da criança mais nova, Senhor, ao mais idoso, que teu Espírito faça penetrar em sua alma, em seus ossos, em sua mente, a tua palavra. Tu tens poder para isso. É o que nós choramos no nome de Cristo Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Nos sermões anteriores, observamos os ensinos de Jesus sobre o reino de Deus e como o reino começa pela audição. Nós começamos a ouvir a palavra pregada e abraçamos essa palavra e então começamos a ter uma vida completamente transformada. A pregação, como ensina Marcos, como ensina Cristo, é o portal pelo qual seus súditos entram nas cercanias do rei. A pregação é o grande portão aberto que nos traz para dentro do reino de Cristo. Então, agora no final do capítulo 4, temos o registro de Marcos de quando Jesus acalma a tempestade. Esse é um texto muito rico, um texto muito profundo, um texto muito amplo, um texto que deve falar profundamente ao nosso coração. O meu ponto aqui não vai ser uma abordagem emocional do texto. Talvez você já tenha ouvido vários devocionais ou pregações dizendo que Jesus vai acalmar a tempestade da sua vida e coisas dessa natureza. Não é isso que eu tenho para lhe dizer nessa noite. Mas observarmos o texto com responsabilidade e entendermos o que ele está nos falando aqui. Esse microfone está me desconcentrando. Então, ao observarmos o texto, nós devemos nos lembrar de como devemos observar um quadro. Não sei se você já teve a oportunidade de ir no museu e observar uma obra de arte, observar um quadro. Talvez você já tenha a oportunidade de ter observado vários quadros importantes. Talvez você já foi em museus importantes históricos do nosso país. Você então contemplou quadros de séculos anteriores, século XVIII, século XIX, século XVI, e pôde, pelo menos por um instante, observar a beleza daquele quadro. Mas ao observarmos um quadro clássico, a ideia da palavra clássico aqui é algo que não é ultrapassado, algo que não é vencido, algo que com o decorrer dos anos ainda permanece atual, ainda permanece bom, ainda... Deixa eu tirar esse microfone aqui, isso vai me desconcentrar demais. Agora vai.
Então, ao observarmos um quadro clássico, devemos notar algumas coisas importantes que servem como critério para apreciá-lo. Primeiro, que nossa visão precisa ser treinada para lermos aquela obra de arte. Nem todas as pessoas conseguem ler devidamente ou compreender uma obra de arte. Talvez você já teve a experiência de estar diante de uma obra de arte belíssima, mas você não compreende o que está ali. Talvez você já teve a experiência de escutar uma grande sinfonia, uma bela música, mas você não tinha a competência necessária, ou seja, você não foi treinado, seus ouvidos não foram treinados, sua mente não foi treinada para entender devidamente aquela música. Então, para que tenhamos uma boa formação na compreensão das artes, nós precisamos aprender isso, aprender a ler, aprender a compreender as artes, aprender a interpretar. E eu listei aqui algumas coisas, pelo menos 5 coisas que devem nos direcionar a compreendermos um bom quadro, uma boa obra de arte. A primeira coisa é que nós devemos observar como as luzes e sombras aparecem num quadro importante, num quadro bonito. Porque as luzes e sombras são o grande jogo da beleza dentro de um quadro. A segunda coisa é a proporcionalidade. Como as coisas estão dispostas naquele quadro. Qual é a proporção das informações presentes naquele quadro. A terceira coisa é a harmonia. Como aquele quadro se harmoniza. Se você já teve, possivelmente já teve a oportunidade, pelo menos de olhar 5 minutos para o quadro Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, você se fez algumas perguntas. Primeiro, porque todo mundo diz que o quadro é bonito, se a mulher não é bonita, não é? O ponto ali não está na beleza, no padrão de beleza que nós temos hoje, do que é beleza feminina. Mas o ponto ali está luzes e sombras, proporcionalidade e harmonia. Leonardo da Vinci era um matemático, era um pintor, era um escultor, era um cientista que estudava profundamente a anatomia humana, assim como outros artistas. Então ali está a presença naquele quadro da mais alta compreensão científica que o homem tem do corpo humano. Por isso que o quadro é bonito. Também devemos observar num quadro a sua simetria e a sua profundidade. Quais são os ângulos, como a profundidade é apresentada ao fundo do quadro e coisas dessa natureza. Então, ao observarmos um belo quadro, nós precisamos tomar o cuidado de olharmos para a imagem pela ótica do pintor. O que o pintor queria dizer quando ele entregou aquela obra de arte? A contemplação de uma obra de arte é de grande importância, mas nós só de fato saberemos ler aquilo se formos invadidos pela mensagem do quadro. O que está escrito naquela obra, o que o pintor estampou ali. Então, não adianta apenas parar na frente e olhar. Nós precisamos saber os passos, então, para desfrutarmos aquilo. O que eu quero dizer com isso? Marcos pinta um grande quadro diante de nós aqui. Os nossos olhos conseguem ver, na nossa imaginação, um barco, uma tempestade, pessoas, Jesus dormindo na polpa, os discípulos em cima, o vento passando, a água entrando. Então nós percebemos que Marcos está apelando para o nosso sentido visual. Não sei se você percebeu isso. Ele vai chamando nossa atenção para a forma que devemos olhar para aquela cena e percebermos toda a dificuldade que estava envolvida naquele momento ali. Ele ergue nossos olhos não para a tempestade e não para o desespero dos discípulos. Marcos ergue os nossos olhos para o grande poder de Jesus. Ele direciona o nosso olhar para Jesus. Então, nessa cena, nossos olhos também são atraídos para baixo, não para cima. Marcos coloca os nossos olhos na popa do barco. Somos contrastados aqui pela cobrança crítica dos discípulos que vão ao barco e dizem a Jesus: vamos perecer. Você não se importa que venhamos a perecer? Não te importas que venhamos a morrer? A narração de Marcos, irmãos, nos puxa para a covardia humana. Ele volta os nossos olhos para o medo que domina o coração e torna o homem covarde, torna o homem desobediente. Marcos está nos conduzindo aqui para compreendermos que nós somos, muitas vezes, pessoas que não confiam em Jesus, mesmo sendo seus discípulos. Marcos está nos ensinando aqui que no mesmo coração dos discípulos há confiança e desconfiança do seu Senhor. Eles creem e ao mesmo tempo dizem: Senhor, vamos morrer e tu não vais fazer nada conosco, não estás cuidando de nós. Mas mais uma vez Marcos está nos ensinando
sobre o nosso coração. Veja que ele vem nos ensinando já há um bom pedaço desse evangelho sobre o nosso coração. Agora, não mais sobre onde cai a semente que recebe a palavra, mas ele nos ensina a respeito do medo de um coração ansioso. Marcos está nos ensinando aqui muito sobre ansiedade e sobre medo. Então, nesse texto, somos atraídos a encarar as sombras do medo, da dúvida, da preocupação. Somos chamados a olhar para tudo isso e olharmos para a segurança que temos em Jesus. Lembremos daquele hino que cantamos: "Que segurança sou de Jesus". Jesus está no barco, isso é um fato. Não me refiro aqui, meus irmãos, nesse texto especificamente, à segurança eterna da salvação, mas à segurança da própria vida cristã, de um Deus que cuida de nós, que nos preserva, que nos conduz em segurança em toda a nossa trajetória. Nessa vida, ele nos ensinará isso várias vezes. Nos deparamos aqui com um espelho que mostra que somos tomados de preocupação quando não temos o controle. E quando não temos o controle, duvidamos da bondade de Deus. E ao mesmo tempo dizemos assim: eu creio, Senhor. Mas eu também não creio, Senhor. Perdoe-me, Senhor, a minha loucura. É isso que o texto nos mostra. O texto mostra a confusão do coração dos discípulos de Jesus. Como o seu coração é confuso e o meu coração é confuso. Que coisa, não é, irmãos? Aqui nós somos levados por Marcos a entendermos que mesmo que o nosso coração esteja assolado por medo, e aqui há duas espécies de medo que Marcos vai nos mostrar. Pela visão negativa e pela visão positiva. Marcos vai nos ensinar muito sobre o medo pecaminoso. E Marcos vai nos ensinar muito sobre o medo baseado no temor a Deus. Então vamos aprender isso aqui nesse texto. Observe o verso 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e os outros barcos o seguiam. No ano de 1986, o casco de um barco de pesca foi recuperado da lama em uma praia no noroeste do Mar da Galileia. O barco media 8 metros de comprimento, 2 metros mais ou menos de largura e 1,5 metro, quase 1,5 metro de altura, né? Altura e profundidade ali. Então, este barco corresponde a exatamente esse barco que Jesus estava usando com os seus discípulos. Esse barco era movido por 4 remadores, ou às vezes por mais, mas na maioria das vezes 4 remadores estavam colocando força motora no barco. E era essa locomoção que Jesus estava usando para atravessar. Então, esse mar era o Lago de Genezaré, como eu disse às crianças. E nós precisamos entender isso aqui. Como eu disse, o lago era composto por 20 quilômetros de comprimento e 10 quilômetros de largura. Então, quando se estava nele, se tinha a sensação que estava no mar. Por isso ele foi apelidado de Mar da Galileia. Os críticos muitas vezes disseram que a Bíblia não era precisa no que dizia a respeito disso, porque não existe um mar naquela região. Mas, na verdade, ali foi um apelido dado pela população da época, ou da história de Israel, a respeito do Lago de Genezaré. Então, o lago fica aproximadamente 200 metros abaixo do nível do mar, em uma bacia cercada por montes e montanhas, muitíssimo íngremes do lado leste, a cerca de 48 quilômetros a noroeste do Hermon. Isso aqui nos ensina algumas coisas, porque isso vai nos dar explicações climáticas. Então, a troca de ar frio do alto com o ar quente que sobe do Mar da Galileia produz condições climáticas tempestuosas. Então, o termo que nós temos aqui, observe, no verso de número 37, levantou-se grande temporal de vento. Algumas traduções dizem forte vendaval, no verso 37. Isso aqui também poderia ser traduzido diretamente do grego como furacão. Então, era o que estava acontecendo ali naquele momento com os discípulos. Então, a tempestade mencionada aqui no verso 37 nos aponta para algumas coisas muito interessantes contidas lá no Antigo Testamento, que são eco do que está acontecendo aqui. Como eu disse lá no começo das exposições de Marcos, Marcos está trabalhando a todo momento com o Antigo Testamento, ensinando o que Jesus disse, o que Jesus viveu, o que Jesus fez
a partir do que o Antigo Testamento dizia acerca de Jesus. Seja por meio de profecia, seja por meio de ecos, seja por meio de tipologia. Aqui nós vamos observar que a tempestade mencionada no verso 37 ecoa a tempestade violenta que assolou o navio em que um dado profeta fujão estava. Jonas 1, versículo 4. Assim como Jonas se retirou para o interior do barco e caiu em profundo sono, também Jesus foi descrito por Marcos dormindo sobre um travesseiro na popa do barco. Uma questão interessante aqui, como eu disse às crianças. A única vez que Jesus é mencionado dormindo é no momento de uma tempestade. Isso nos mostra sua completa confiança em meio à adversidade. Isso nos mostra que nós também podemos descansar em meio às grandes adversidades, porque Jesus está conosco. Como na história de Jonas, os discípulos, alguns deles, marinheiros veteranos, ficaram aterrorizados, assim como os marinheiros do barco de Jonas também ficaram aterrorizados com a ferocidade da tempestade. Então, o capitão do barco de Jonas repreende o profeta. Vocês lembram disso? O capitão repreende o profeta e os discípulos repreendem Jesus. Veja como os ecos de Jonas estão sendo aqui trazidos para a narrativa de Jesus acalmar a tempestade no Evangelho de Marcos. O que aprendemos aqui, irmãos, nesse primeiro momento? Aprendemos muito sobre os nossos corações, temerosos e preocupados, que se erguem muitas vezes contra o nosso bondoso Salvador. Será que estamos repreendendo Jesus por não nos poupar da tempestade, irmãos? Aprendemos que tempestades virão e elas nos alcançarão. Isso fará parte da nossa vida. Jesus podia, se quisesse, determinar para nós eterna calmaria, não é? Vocês vão ter sempre calmaria. Vai ser sempre tranquilo para vocês. Mas para Cristo, para Deus, a missão dele para a nossa vida, o que ele opera em nossa vida, não é proporcionar uma calmaria perene. Deus está mais interessado em nos fazer crescer do que nos dar tranquilidade. Amém, meus irmãos? Ele está mais interessado em nos fazer crescer do que nos dar tranquilidade. Os discípulos estavam num lago, havia uma limitação maior ali, havia uma limitação ao derredor. A ideia ali, a sensação era de um mar aberto. Isso nos ensina que Jesus se compadece das nossas inseguranças, dos nossos medos e nos socorre. Os discípulos vão lá repreender Jesus. Jesus imediatamente não repreende os discípulos. Jesus os salva. Jesus os salva. Jesus não acorda brabo, diz assim, mas rapaz, isso é motivo de me acordar. E eu não estou aqui. E eu vou morrer, numa tempestade. Jesus levanta e acalma o vento e o mar. Meus queridos irmãos, ouçam. A maioria das vezes, nossas ansiedades e medos são pecaminosos. Vou repetir isso. A maioria das vezes, nossas ansiedades e medos são pecaminosos. Somos, como os discípulos, impacientes e resmungões. Queremos as coisas no nosso tempo. Estalamos os dedos. Bora, Senhor, vamos, cuida. Eu quero agora, eu quero para ontem. Ó a hora, Senhor. Não confiamos no Senhor, irmãos. Isso é um grande sinal de maturidade cristã. Quando somos assolados, tomados por ansiedades e medos que nos controlam, nos sufocam, isso é uma evidência de imaturidade cristã. Amém, irmãos? É uma evidência de imaturidade cristã. Se ele quisesse, como eu disse, poderia nos dar sempre calmaria, mas não é o seu propósito. O seu propósito é nos fazer crescer. Aprendemos também que Jesus dormiu na tempestade. Isso significa, irmãos, que há segurança nele, há poder nele, há autoridade nele. Então confie no seu Salvador, cristão. Confie no seu Senhor. Ele está aí. Ele está no barco.
Deixa eu lhe fazer uma pergunta, ou algumas perguntas. Seus medos são porque você não tem o controle? São porque você deseja estabilidade? São porque, no fundo de sua imaturidade espiritual, você acha que nem Deus pode lhe proteger dos reveses e furacões dessa vida? É por isso que você tem medo? Porque você não consegue gerir todas as coisas? Você não consegue apertar os parafusos que você queria, ou mudar as pessoas que você queria, ou resolver os problemas que você queria? Você tem medo, você tem ansiedade, porque você está numa constante sensação de que a água está entrando, o vento está soprando como um furacão, e você vai morrer, então você não tem onde se segurar. Então, por causa disso, você diz: Senhor, não se te dá que morramos. Eles estão reclamando com Cristo aqui, irmão. Vocês percebem isso? Não é uma pergunta, é uma reclamação. Senhor, nós estamos morrendo aqui. O senhor está dormindo aí, acorde. Por que você tem medo e ansiedade? Por que isso controla você? Por que isso sufoca você? Por que parece que está esganando sua garganta? Será que isso vai ser resolvido quando então o problema for resolvido? Então o problema resolvido resolve sua ansiedade e resolve o seu medo? Quão tolo você tem sido, cristão? Quão tolo você tem sido? Jesus se ergue maior do que a sua tempestade. E Jesus se ergue acima da sua desconfiança, da sua incredulidade nele. E ele cuida de você e protege sua vida. Quão tolo tem sido você em duvidar da provisão e do governo de Cristo sobre as crises que cercam você e que sacodem você de um lado para o outro. Você não vai naufragar. Jesus não vai deixar. Vamos para o verso 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Calma-te, emudece. O vento se aquietou e se fez grande bonança. No versículo 39, os discípulos não são abandonados por Jesus em seu apavoramento. Jesus podia simplesmente dizer: sabe de uma coisa, vocês não creem não? Pois vocês se virem. Resolvam aí, vocês não são marinheiros? Vocês estão num lago, estão com medo de um furacão num lago? Estão me aperreando por causa de uma besteira dessa? Presta atenção nisso. A visão que nós temos, o espectro que nós temos, nos mostra quão bobos foram os discípulos. Porque aquilo era tão fácil de resolver para Jesus. Concorda? Mas Jesus foi lá e resolveu. Escute-me. Há tempestades no coração de um irmão que para você vai ser uma bobagem. Muitas vezes a sua percepção é: não, a minha tempestade é maior. Mas se já viu alguém dizer não? Mas se o problema na minha vida fosse isso, rapaz, oxe, ia ser bom demais. Isso aí. Se fosse isso aí, oxa, não tem problema não, rapaz. Tá aperreado, porque tu descobriu que é hipertenso. O pior sou eu. Aí começa a dar a lista aqui em ordem alfabética. Primeiro lugar, primeira aplicação que eu faço aqui, irmãos: não despreze as tempestades do seu irmão, mesmo que elas sejam menores que as suas. Porque Jesus não despreza a tempestade dele, como também não despreza a sua. Jesus está lá, naquele barco, e ajuda-os. Ele os socorre e protege. Isso aqui é maravilhoso, a cena é maravilhosa. Os discípulos vão lá, revoltados, preocupados, ansiosos, tristes, com medo, acordam Jesus, ele levanta, sobe e dá ordem à criação, à natureza. A mesma ordem que ele dá aqui, emudece, é a mesma ordem que ele dá aos demônios: calha a boca, não fale mais. Isso mostra a soberania de Deus sobre o mundo espiritual, sobre os espíritos e sobre a natureza. Jesus ordena e protege, socorre os discípulos. Quando Jesus ordena ao vento: aquiete-se, acalme-se, e ao mar,
isso mais uma vez ecoa para nós o livro de Jonas. Jonas foi lançado ao mar e então se fez grande bonança. Jesus estava no barco também dormindo, mas não foi lançado ao mar. Ele acalmou o mar. O que ocorre aqui, irmãos, é o poder da palavra autoritativa de Jesus. Isso também nos ecoa outro texto. Gênesis capítulo 1, verso 2. Quando a palavra de Deus ordena o caos, o Espírito pairava sobre a face das águas. E Deus diz, haja luz. Então, veja só. No Antigo Testamento, vários textos mostram isso. Só Deus acalma tempestades naturais. Salmo 65, Salmo 89, Salmo 104. Então, o que é que Marcos está nos dizendo com Jesus levantando, erguendo a voz e acalmando o mar e o vento? Marcos está dizendo mais uma vez, ele é Deus. Ele é Deus. Porque os vários textos do Antigo Testamento mostram só Yahvé acalmando tempestades naturais. O grande medo dos discípulos ecoa também o medo dos marinheiros do navio de Jonas. Os marinheiros reconheceram Deus na presença daquele milagre no livro de Jonas. Lembram disso? Recentemente o pastor Pedro expôs o livro de Jonas. Os marinheiros reconhecem o poder de Deus ali. Marcos quer levar os seus leitores, assim como nos levar, por meio do seu evangelho, a reconhecermos a mesma presença poderosa que os marinheiros do navio de Jonas reconheceram no milagre da bonança da tempestade. Marcos está nos mostrando que o nosso Deus, o nosso Cristo, o nosso Salvador, tem o poder sobre espíritos imundos, tem o poder sobre corações humanos, tem o poder sobre toda a natureza. Marcos está dizendo, ele é soberano, ele é poderoso, ele é Senhor, ele governa absolutamente tudo. Os primeiros leitores de Marcos poderiam achar que Deus estava indiferente aos seus sofrimentos ou alheios aos seus sofrimentos. Então Marcos insere essa história aqui para ensinar a sua comunidade de fé, possivelmente, uma história que garantiu que mesmo que uma revolta sísmica da natureza acontecesse, isso não pode destruir os discípulos de Jesus. Nada pode tirar a nossa vida, a menos que Cristo queira. Nada. Jesus, portanto, meus irmãos, no final, nos diz algo importante. Veja o versículo de número 40 e 41. Então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Jesus questiona a falta de fé dos discípulos. Depois de acalmar o mar, mas também de acalmar seus corações. Porque a tempestade no coração deles era maior do que a tempestade que estava lá fora. Talvez a tempestade do seu coração seja muito maior da que está lá fora. Mas ele tem misericórdia da sua fraqueza. Ele tem misericórdia quando você tem medo. Ele tem misericórdia quando você está ansioso. Ele tem misericórdia quando você não consegue confiar. Jesus confronta o medo deles e confronta a sua desconfiança com uma pergunta. Por que vocês estão com medo? Por quê? Se eu estou aqui, por que vocês estão com medo? Meus irmãos, o mundo psicologizado do nosso tempo tentará cancelar essa fala de Jesus. Tentará dar várias explicações. Tentará justificar por meio de patologias, por meio de disfunções sociopatológicas. Mas Jesus fala abertamente aos seus discípulos, vocês não tiveram fé. Vocês não tiveram fé. Porque o povo de Deus tem Jesus, irmãos. O ímpio é quem não tem. O ímpio é quem não tem. Isso quer dizer, então, pastor, que não vão ser assolados pelo medo, pela depressão, pela ansiedade? Não, nós vamos ser. O texto está mostrando aqui, os discípulos foram.
E a intenção do texto não é que nós nunca tenhamos isso. A intenção do texto é mostrar-nos que, todas as vezes que passarmos por isso, devemos lembrar do que aconteceu e de que como Jesus guiou o coração dos discípulos. Veja uma coisa interessante aqui. Vamos ler de novo o texto. Lá do verso 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se o que, irmãos? Grande temporal de vento. Guarda essa palavra aí, grande. Grande temporal de vento. E as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Verso 40. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Marcos coloca a palavra grande aqui 3 vezes propositalmente. Aqui a palavra é mega, a ideia de grande mesmo. Grande tempestade. Grande bonança. Grande temor. Nenhuma grande tempestade se mantém diante daquele que pode fazer grande bonança. Toda tempestade arrefece diante da voz do Salvador. Toda a natureza obedece o comando dele. Ele é o Criador de todas as coisas. Veja a autoridade de Jesus sobre o vento, sobre a água. Acalme-se, aquiete-se. E o mar, a água e o vento sabia quem estava falando daquilo, irmãos. Pergunta confrontadora, incômoda para nós: você sabe quem está falando isso? Porque a tempestade, quando escuta a voz dele, ela baixa na hora. E quando você escuta a voz dele, o que é que acontece com as tempestades do seu coração? O texto vai nos dizer que eles foram possuídos de grande temor. Esse medo aqui agora tem um indicativo positivo, porque isso está ligado ao deslumbramento e a outra espécie de pavor. Agora, diante do poder dele, que é maior, o medo que os discípulos sentiram diante do poder dele é maior do que o que eles sentiram diante da tempestade. Isso aqui nos ensina muitas coisas. Mas vamos a algumas aplicações aqui, antes de eu voltar nesse verso 41. Em primeiro lugar, como você tenta explicar seus medos e suas preocupações? Como é que você explica isso? Com base nas falas de homens ímpios, que não conhecem a Deus e sua palavra, ou com base no que o seu Salvador diz no texto bíblico? Olhe para os seus sentimentos e olhe para a palavra de Deus e veja o que é que ela diz dos seus sentimentos. Eu tenho dito aqui nas terças-feiras, estamos estudando sobre aconselhamento bíblico e há algumas semanas eu falei sobre as nossas emoções e como a palavra de Deus trata disso. E uma das coisas que nós vimos e que eu ensinei aqui foi o seguinte: as suas emoções não devem ser senhoras sobre você, não devem governar você. Quem governa você é Deus, não as suas emoções. Não as suas emoções. Em segundo lugar, eu quero dizer que, irmãos, mais uma vez, ele é misericordioso e benfeitor do seu povo. Mas ele também nos leva à consciência de que nossos comportamentos podem ser profundamente enraizados na idolatria e na autossegurança. E os nossos medos estão se erguendo sobre nós por causa disso. Nós queremos segurança baseados nas nossas capacidades. Ou confiança baseada em pessoas, em homens, em sistemas. Não, nossa segurança está em Cristo. Somente em Cristo. Aprendemos também algo interessante aqui, porque há também um eco
em relação a Adão. Quando Jesus faz essas perguntas aos discípulos: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Deus pergunta a Adão onde ele estava. Deus faz uma pergunta retórica para confrontar Adão. Deus está fazendo agora, por meio de Jesus aqui, o Filho divino, uma pergunta ou duas perguntas aos discípulos: por que vocês são tímidos? Por que vocês não creem? Por que vocês não têm fé? Aprendemos que o medo convive com a fé no coração dos discípulos, meus irmãos. As duas coisas. E sempre vai ser assim. Vamos nos lembrar que ele disse: por que sois tímidos? Por que não tendes fé? E vamos entender, eu preciso confiar. E ao mesmo tempo o medo estará lá. Dizendo assim: eu estou com medo, eu não controlo. Está vindo em mim, o que eu faço? Jesus nos ensina que nossos medos não podem ou não devem nos dominar, mas sim a fé deve ser confiante no Salvador. Dizermos a nós mesmos: Ele está comigo. Ele tem o domínio. Ele tem o controle. Ele governa, Ele dirige. A tempestade não é maior do que o Criador, irmãos. A tempestade é maior do que o barco, mas não é maior do que o Criador. A tempestade pode ser muito assustadora, mas não é mais assustadora do que o Criador. Aprendemos que o medo convive com a fé no coração dos discípulos. Por fim, aprendemos que o medo dos discípulos agora era com o poder de Cristo. Esse medo, como eu disse, era muito positivo. E a pergunta de Marcos aqui para nós é a chave da conclusão desse texto. Será que os discípulos agora, com medo, por causa do seu grande poder, vão confiar em Jesus? Você entendeu essa pergunta? Será que agora o medo que eles estão sentindo por ver Jesus acalmar a natureza? Por que você vê um paralítico andando, você vê um doente sendo curado, você ainda fica assim meio cismado, né? Mas será que foi mesmo milagre? Mas você vê alguém dizendo ao vento e à água, ao mar: acalme-se, aquiete. Se aquilo acontecer, não tem como ser truque. Não tem. Eles ficaram com medo daquilo. Agora a pergunta que fica, a pergunta implícita de Marcos, para quem o leu no primeiro século e para nós é: depois de temer a grandeza de Cristo e o seu poder, depois de você estremecer em ver a sua soberania em ação, ainda assim, agora, você está disposto a confiar nele? Você confiará nele? Ou você continuará confiando no seu medo? O grande ponto é, irmãos, confiamos mais em quem? Nos nossos medos, nas nossas preocupações ou no nosso Deus? Marcos nos conduziu a contemplar um quadro majestoso, um Cristo que dorme na tempestade, não porque é indiferente, mas porque ele reina. Cristo dorme na tempestade porque ele reina. Enquanto os ventos rugem e as ondas se erguem, ele repousa, irmãos, pois nada escapa ao seu governo. Durma em paz essa noite, servo de Deus, serva de Deus. Nada escapa ao governo. Em paz me deitarei e dormirei, porque tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. O evangelista quer que vejamos mais do que um milagre. Ele quer que contemplemos o Senhor da criação, revelando-se em carne humana. O Deus eterno, que não apenas criou os céus e a terra, mas que desceu para socorrer os aflitos, repreender os temerosos e salvar os incrédulos. Marcos está penetrando profundamente o nosso coração nessa narrativa, porque esses discípulos nos representam, esses discípulos somos nós. Nós também tememos porque não controlamos. Esse é o fato. Nós também temos medo e preocupações porque não controlamos. Nós também repreendemos Jesus, ainda talvez que com palavras mais suaves. Mas no fundo, nós também dizemos: Senhor, não te importas. Não te importas, Senhor, com a minha dor. Não te importas com o meu sofrimento. Não te importas com a minha enfermidade. Não te importas com os meus problemas financeiros, Senhor.
Não te importas com os pavores da minha mente, Senhor, com a escuridão da minha mente. Não te importas com a confusão emocional dentro de mim. Irmãos, o Cristo que dorme é o mesmo Cristo que se levanta. Ele não se levanta porque foi despertado pela tempestade, mas porque se compadece de você. Não é a tempestade que causa nele preocupação, mas o cuidado que tem por você faz o seu Salvador levantar e acalmar o vento. O vento não desperta Jesus, mas o clamor dos seus discípulos move o coração do Salvador, irmãos. O clamor dos seus discípulos move o coração do Salvador. Como ele é maravilhoso, irmãos. Como ele é belo, como ele é amoroso, como ele é bondoso, como ele é misericordioso, como ele é afável, como ele é próximo de nós. Aqui aprendemos o que significa crer. O que é que Marcos nos ensina sobre crer em Jesus? Crer não é estar livre das tempestades. Crer é saber que Jesus está conosco no barco, na tempestade. Crer não é controlar os ventos. Crer é confiar naquele que comanda os ventos. Crer não é ter respostas para o medo. Muitas vezes não teremos respostas para os nossos medos. Muitas vezes não teremos respostas para as nossas preocupações e ansiedades. Crer é descansar sob a autoridade de quem tem o poder sobre o mar. Isso é crer. Quando Jesus pergunta, por que sois tímidos, ainda não tendes fé? Ele não está humilhando seus discípulos. Ele está despertando o entendimento deles. Ele está ensinando a eles. Ele desperta ali neles uma fé madura, que já não mede o amor de Deus pelas circunstâncias, mas mede o amor de Deus por Jesus. Entendeu isso? A fé madura, preste atenção. Esqueça de todo esse sermão, mas não esqueça isso que eu vou lhe dizer. A fé madura se caracteriza pelo apego que temos a Jesus. Ele desperta uma fé madura que já não é medida pela pergunta, Senhor, se tu me amas, eu não vou passar por essas circunstâncias. A fé madura não mede o amor de Deus por isso. A fé madura mede o amor de Deus pela presença de Jesus. Pois quem um dia enfrentaria a tempestade final do juízo de Deus não nos deixará perecer nas tempestades desse mundo. Jesus recebeu sobre si a maior tempestade desse mundo, a ira do seu Pai contra o pecado. E ele foi a grande proteção para nós, a grande propiciação. O Cristo que um dia dormiu na polpa de um barco é o mesmo que hoje intercede, desperto, atento, à direita do Pai, por mim e por você. O mar ainda ruge, meus irmãos. O vento ainda sopra. Você vai chegar em casa, o problema vai estar lá. Eu não vou profetizar aqui dizendo que Deus resolveu hoje. O mar ainda ruge, o vento ainda sopra, mas ele permanece o mesmo, soberano, compassivo e presente. Por isso, quando o medo se levantar e a fé parecer pequena, quando você olhar para si mesmo e dizer, eu não tenho nenhuma fé, é tão pequenininha, lembre-se disso. A presença de Cristo é mais segura que a ausência da tempestade. A presença de Cristo é mais segura do que a ausência da tempestade. Se há tempestade, mas se Cristo está, você está seguro. Se há bonança, mas se Cristo não está, você está em perigo. A fé madura não diz, Senhor, salva-me da tempestade. A fé madura não diz isso. Ouça mais uma vez, em nome de Jesus. A fé madura não diz isso, Senhor, salva-me da tempestade. A fé infantil é que diz isso, Senhor, salva-me da tempestade. A fé madura diz, Senhor, fica comigo nessa tempestade. Não me deixe jamais, Senhor. Eu preciso de Ti mais do que a calmaria. Eu preciso de Ti mais do que a bonança. E um dia, meus irmãos,
quando o último vendaval cessar e o barco da igreja, enfim, aportar na eternidade, nós vamos ver, mais uma vez, o nosso grande Deus e Salvador dizendo assim: o mar aquietou. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado em toda a terra. Até lá, meus irmãos, até aquele grande dia, confiemos nele, que acalma o vento e o mar, e continua acalmando o coração aflito, preocupado, ansioso dos seus discípulos. Ele acalme teu coração, cristão. Que ele acalme você. Amém. Senhor bendito, louvamos o teu nome nessa noite. Obrigado por esse texto tão maravilhoso, tão consolador. Obrigado por esse texto aparentemente tão breve, mas tão profundo para o nosso coração, Senhor. Obrigado por tua misericórdia e favor. Obrigado, Senhor, por tua graça. Obrigado por considerares a fraqueza que temos. Ó, Senhor, como somos fracos. Obrigado por olhar para nós com tamanha compaixão e amor. E mesmo na nossa fraqueza, não nos humilhar, porque tu poderias fazer isso como Senhor da glória. Mas tu nos instrui a não sermos tímidos. Tu nos instrui a não sermos incrédulos ao teu poder ou no teu poder. Que os nossos corações sejam cheios dessas verdades para esta semana que inicia-se. E que em cada tempestade, no nosso pequeno lago, Senhor, que enfrentarmos durante esses dias, lembremos de que maior que a tempestade é aquele que está conosco. De que é mais seguro estar contigo na tempestade do que estar sem o Senhor na calmaria. Acalma, Senhor, o coração dos aflitos. Pedimos que o Senhor console o coração de nossa irmã Maria, que perdeu seu esposo. Que o Senhor ajude tua serva. Que o Senhor arrefeça as ondas e o vento do luto. E alegre seu coração com a tua presença consoladora, singela, bela, profunda e eterna. Te pedimos, Senhor, pelos enfermos da igreja, que o Senhor estenda suas mãos, curando-os, abençoando-os. O Senhor dê plena recuperação a Valdir. Que o Senhor abençoe Nalva, Nascimento, sua saúde. Tenha misericórdia dos teus servos, Senhor. Que o Senhor abençoe o teu povo com paz. Não uma paz desse mundo, mas uma paz que excede todo entendimento. É o que nós te oramos nessa noite, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado. Meus irmãos, vamos